Boa tarde. Com muita satisfação que eu vou fazer um comentário, não digo literário, mas filosófico, também literário, mas muito mais carregado de uma amistosidade, por conta da amizade que eu tenho com o Fábio e a amizade do Fábio para comigo. E a primeira vez eu já li alguns escritos deles anteriormente nas nossas conversas, quando tínhamos em Bragança, quando lá morava. E o Fábio é um ledor, um conhecedor de literatura, de história, de filosofia. E é com muito gosto que eu faço esse comentário para o Fábio, que um dia foi meu aluno, poucos dias de aluno, foram poucos os dias, em uma escola em Bragança, em que fui professor dele ainda no ensino médio, hoje ele já está formado em letras, professor de filosofia, que é a minha área. E vamos lá para esta conversa com este texto, né? Porque o texto, no fundo, é a conversa do autor conosco. O título do texto do Fábio é Cigarros. Cigarros. Eu tentei encontrar um plano para fazer o comentário. Até o sexto parágrafo eu segui metodicamente. Depois eu já me misturei com o texto, e para que não ficasse algo tão excessivamente metódico e frio. Mas, por falar em cigarros, me veio na memória dois comentários sobre cigarro. Um foi um vídeo que eu assisti de um professor mineiro, me fugiu o nome, e o outro foi algum escritor que falou sobre cigarro. Vou começar por um aspecto, vamos dizer assim, negativo, da negação do cigarro, né? Este comentador falava que ele não gostaria de estar fazendo aquela conferência, ele gostaria de estar fumando. Mas só que o fumo, a fumaça, lembra mancha, mácula, contágio, né? Nós vivemos em época de contágio, né? Época de valorização da saúde. Mas na literatura o cigarro ele tem um aspecto muito interessante. Esse outro autor que li, que a memória borrada não me permite lembrar, recordar, disse que ele desconfiava do homem que não fumava, porque para ele, por trás do cigarro, existia interioridade. Existia uma interioridade. Era muito mais do que um ato sensitivo ou vicioso. Vamos lá. No primeiro parágrafo deste conto, quase crônica do Fábio, ele apresenta características geográficas, climáticas e arquitetônicas da sua cidade natal, que é Bragança. E que quem viveu e quem conheceu Bragança, e até mesmo quem não conheceu Bragança, pelo poder da palavra e da escrita, é capaz de imaginar uma tarde inteira, um calor, que anunciava a temporada de chuva na região que mora, né? Ele fala da poesia à beira-mar, né? Em Bragança existe um braço de mar que entra na cidade. Ali também
os antigos casarios portugueses que ele recorda. E neste primeiro parágrafo ele cita Camões, que é um autor da sua predileção. Das muitas vezes que conversamos, sempre lhe recordava Camões, né? Luís Camões. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados. Então, essa já é um reflexo do homem que escreve. O homem que escreve é o homem também que lê. Ele lê e escreve. Ele escreve porque lê. Porque dialoga com a literatura. Porque se percebe a um Sitzleben, como diz os alemães, a um espaço existencial, e não só existencial e literário, mas um espaço mesmo climático. O calor, o vento, a beira-mar. Ele observa a arquitetura da sua cidade. É um homem mergulhado na sua realidade. No segundo parágrafo, ele fala o que ele carrega na sua mochila, né? Quando ele se deslocou da sua casa até a beira-mar, até o cais. Me fez lembrar Jorge Amado, né? Cais. O cais é uma metáfora muito interessante. Jorge Amado gostava de falar do cais, né? Jorge Amado. Ele gostava de falar do cais. Cais, e o cais, a cidade de pedra. Existe uma canção muito interessante que fala do cais, de estar ali. Para quem quer se soltar, invento o cais. Invento mais que a solidão me dá. Muitos intérpretes cantaram essa letra de música. E nessa mochila que o Fábio carrega, que o personagem também Fábio carrega, está abastecida de cigarros, título do texto, de R$ 5, para falar da condição, né, do escritor, que como todo grande escritor, né, nem sempre é uma das melhores, né? E tem nesta mochila coisas, cigarro, lápis gasto. Né? Na filosofia se diz uma análise fenomenológica de coisas que existem, de coisas que estão aí, eu posso e se manifestam a mim. Eu posso tocar um lápis gasto no bolso. E ele caminha e observa os cambistas, observa os vendedores que vendem o arretalho, né, o cigarro arretalho. E ele fala do sabor, o aspecto sensorial, né, o gosto do cigarro. O gosto
ele é muito mais que o gosto. O gosto está impregnado da memória. Proust, em Busca do Tempo Perdido, fala das famosas Madeleine, que ele mergulhava no chá e comia quando criança. E aquele gosto ficou em sua memória, como o gosto do cigarro. E mais na frente ele vai falar que cada cigarro, dependendo do preço, tem um sabor diferente, um gosto. Gostos variados. Esse segundo parágrafo desta obra, Cigarro, do Fábio Pontes, ele é bastante interessante. Ele dialoga sem querer, em alguns momentos, e acho que querendo em alguns momentos, com alguns autores. Camões, já falei. Ele fala sobre, neste segundo parágrafo, de um conceito bastante interessante, que eu já procuro aqui e digo para vocês. Pus na mochila, já vou cigarro, explicar, olhando ao fato, depressa, cheio de novidade. Do se sentir estranho, nascido no planeta do Pequeno Príncipe, mas nunca ter tido uma rosa nenhuma. Ele fala aqui do estranho. Fumo cada porcaria que só poderia explicar, apelando ao fato de sempre ter pressa, de ser escravo de uma ânsia de saber que há coisas no mundo maiores do que a parca filosofia dos meus 21 anos de idade. A vida ultimamente me parece tão cheia de novidades, tão convidativas que às vezes me comparam ser estranho. Existe uma obra de Freud que, muito mais do que psicanalista, era um grande intérprete da literatura, um grande escritor, um grande conhecedor. Ele fala desse estranho em uma obra chamada justamente O Estranho. Não sei se dá para vocês verem aí, de Freud. E esse estranho é bastante interessante. Ele diz: quanto mais orientada a pessoa está no seu ambiente, menos prontamente terá a impressão de algo estranho em relação aos objetos e eventos neste ambiente. O estranho em alemão é o que é oposto do que é familiar. E somos tentados a concluir que aquilo que é estranho é assustador, precisamente porque não é conhecido e familiar. Ao mesmo tempo que o escritor conhece a cidade, acha que conhece a ele mesmo, ele se sente estranho. A estranheza. Ele se sente estrangeiro, como Albert Camus, o argelino, francês, né, que escreve em francês, conhecido pela literatura francesa. Albert Camus escreveu O Estrangeiro, e Albert Camus escreve O Estrangeiro justamente a figura deste homem que, mesmo na sua cidade natal, na sua aldeia, se sente estrangeiro, sente que não é deste mundo, sente alguma coisa que a palavra não conseguirá dizer o que é. Teremos aproximações do sentido do que é ser estrangeiro. Ele lembra Antoine Exupéry, lembra a questão do Pequeno Príncipe. No terceiro parágrafo é interessante que o Fábio lembra de um dono de um bar, de um homem simples da cidade, e lembra de um cantor popular, Reginaldo Rossi, que canta A Raposa e as Uvas. E ele fala de uma marca de um cigarro barato,
que existe. Quem fuma sabe o nome do cigarro barato. Deve imaginar. E as raposas, a raposa e a uva, né? A música do homem do bar, que não é a náusea sartreana do homem de um café francês. É o homem de um bar comum, um bar de músicas populares, como se chama aqui no Pará, brega, músicas brega. Mas mesmo nesta música brega, que é a música que está tocando e é a verdadeira música que estava ali, que ele ouviu e ele escreveu sobre aquilo, é a música do Reginaldo Rossi. E essa música o acompanhou na sua memória. Existe um outro dado que eu observei, no quinto parágrafo, fala do toque dos sinos. Né? Existe uma obra chamada, né, Por que dobram os sinos? Porque os sinos dobram, coisa assim. Aqui nesse quinto parágrafo, ele já lembra da religiosidade da sua avó, da memória do cheiro do café e da naftalina. Religião, cheiro, café, memória. Toca o sino da catedral, minha avó, e essa hora está rezando o terço. Casa de avó, cheiro de naftalina e barulho da máquina de costura, como uma cadência. Aquelas máquinas de pedal, né? Eu imagino que seja. Aquelas em que as rodas giram com pedaços de corda, chamada rabo de tatu. Minha avó também tinha uma, minha mãe tem uma ainda até hoje. É interessante de lembrar da tosse de 50 anos de tabaco. Tosses que a impediam de cochilar. O som da tosse da avó. De fato, esse texto do Fábio é bastante interessante, bastante digno de atenção, digno de respeito. Que ele seja conhecido por outras pessoas de Bragança e fora de Bragança. Eu até aqui, neste momento, até autorizo ele já, se quiser fazer uma leitura do texto e apresentar este humilde vídeo que eu fiz para ele com muito afeto, ele pode mostrar para as pessoas. E no decorrer do texto, como num romance social, o Fábio lembra da questão dos venezuelanos. Juan Miguel, um jovem que ele conheceu, e ele faz uma interface com o poeta Juan Miguel e também com Pablo Neruda. Ele fala de Neruda no seu texto, fala do sonho, que também Freud tem um livro sobre os sonhos. Eu já não sei em que parágrafo está. Também tem uma cena bastante interessante neste conto, quando ele encontra o Juan Miguel, este rapaz, em que eles dois conversando, entre um cigarro e outro, e quando o rapaz acende o isqueiro, a luz do isqueiro reflete nos olhos verdes do rapaz. E aquilo foi uma plástica da beleza, né? Do olho, do olhar, da mirada. E isso é bastante interessante. Por falar em
em Pablo Neruda, eu gostaria de ler um poema de Pablo Neruda, para quase que assim, que foi, de fato, a proposta foi um pequeno comentário de uma grande obra, por que não dizer? Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde a la más alta hoguera mi soledad, que da vueltas los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olham como el mar a la orilla de um faro. Assim eu concluo essa reflexão da obra Cigarros, de Fábio Pontes.